Bom dia, meus queridos alunos do sexto ano. Hoje vamos dar continuidade, às nossas aulas de filosofia. É a nossa segunda aula de filosofia, pelo YouTube, a aula virtual. E hoje a gente vai ter uma revisão do que a gente estudou na aula passada, que foi a filosofia dos estoicos, não é? O estoicismo. Hoje a gente vai revisar o estoicismo, falar um pouquinho do contexto histórico e ver o cinismo, que foi uma outra escola filosófica do mesmo período do helenismo, tá? Lá na antiguidade. Vamos revisar, acompanhe aqui. Na aula passada, nós estudamos a filosofia do estoicismo. Hoje, vamos revisar o pensamento dos estoicos e conhecer outra escola filosófica do período helenístico, o cinismo. O período que se seguiu ao clássico é chamado de helenístico, relativo à Grécia, Hellas, do grego, e se inicia com a morte do rei da Macedônia, o Alexandre, Alexandre o Grande, em 323 a.C. Os filósofos desse novo período buscavam a felicidade por meio da virtude. Esse era o ideal do sábio. Tal período durou do século IV a.C. até o século 3 a.C. Veja, a gente chama de helenístico e tem aí como fato histórico a morte do Alexandre o Grande, né? Vocês já devem ter ouvido falar desse personagem histórico, foi um imperador que conquistou um vasto território, parte do Oriente, né? Ele conquistou, e além da própria Grécia e tudo mais. Então a gente chama esse período de período helenístico, certo? Que é da morte dele até o século III, como tem aqui. E várias escolas filosóficas desse período elas vão ter uma característica, que é a questão da busca pela felicidade interior, pela virtude, né? A vida bem vivida, uma preocupação ética, né? As escolas filosóficas desse período elas vão ter isso como um norte, né, para as suas reflexões filosóficas. Período helenístico. Com o enfraquecimento da Grécia depois de várias guerras perdidas, surgem os reis na Macedônia, Filipe II e seu sucessor Alexandre o Grande, que ele viveu de 356 a 323 a.C. Político e estrategista habilidoso, Alexandre conquistou um vasto império jamais visto até então, que ia do Egito até a Índia, incluindo a Grécia. Alexandre teve Aristóteles como preceptor, que se encarregou de sua educação. O Aristóteles, gente, ele não é qualquer filósofo, ele é um dos filósofos mais importantes, né, junto com Platão, da antiguidade. O Platão e o Aristóteles, eles são as duas grandes referências para o que a gente chama de pensamento ocidental, né, ou a filosofia ocidental. Então ele estudou com o Aristóteles, o Alexandre o Grande. Alexandre não era filósofo, né? Tem aqui uma representação do busto dele, mas ele era um político, um imperador. E daí ele tinha uma grande habilidade para conquistar os territórios, né? Dominar os povos inimigos e manter aí o seu império. E o Aristóteles ele foi o educador dele. Admirador da cultura grega, o jovem soube propagar essa cultura por todo o seu vasto império, mas soube também respeitar a religião e a cultura das regiões que conquistou. Da troca de conhecimentos entre esses povos surgiu o que chamamos de período helenístico. Então, helenístico, gente, ele se refere à vasta influência da cultura grega nesses territórios conquistados pelo Alexandre o Grande, tá? A gente tem aqui a Vênus de Milo, que é bem conhecido, vocês já viram essa imagem em livros didáticos, né? Ela é bastante utilizada na internet também, ela é muito explorada, que é uma das principais obras do período helenístico, tá? Essa escultura aqui da Vênus de Milo. Após a morte de Alexandre, a filosofia dividiu-se em escolas de pensamento diferentes,
como a estoica e a cínica, entre outras. Os filósofos dessas escolas buscavam o que chamavam de ideal do sábio e tinham como principal preocupação a ética, né, do grego etike. É como eu falei, todas essas escolas, a estoica, os cínicos, o pirronismo, o epicurismo, desse período helenístico, vão tratar de questões da realização individual, né, de como os homens eles devem agir, diferenciar o certo do errado, a busca pela virtude, não é? E a ética, né, é uma reflexão sobre o bem, sobre o mal, o certo e o errado, ou seja, sobre como devemos nos comportar com os outros, com o mundo e com nós mesmos. Podemos resumir esse pensamento na tentativa de descobrir o que é um sábio e como podemos ser sábios de modo a encontrar a felicidade. Essa felicidade, muitas vezes, é vista como serenidade, equilíbrio e paz de espírito perante a vida. Essa busca pela felicidade, ela já estava presente no pensamento do Aristóteles, né? Então, o que eles fazem é aprofundar essa questão da serenidade, do equilíbrio, né, na busca pela virtude e pela felicidade. Do público ao privado. No plano político, a antiga liberdade do cidadão grego, exercida no contexto de autonomia de suas cidades, foi desfigurada pelo domínio macedônico, ocorrendo um declínio da participação do cidadão nos destinos da polis. A polis, gente, nada mais é do que a cidade-estado, tá? É uma unidade política da, da antiguidade, de como se organizavam as cidades, né? Elas tinham autonomia para decidir sobre a sua vida, né? De se iam participar da guerra, como fazer o comércio, quem deveria participar da assembleia. Então, nesse período do domínio macedônico, né? Nesse período de conquista de Alexandre o Grande, a gente vai ter uma diminuição da democracia, né? Da participação na vida pública. Nesse contexto, as preocupações coletivas da polis cederam lugar às preocupações pessoais. A reflexão política enfraqueceu-se e a vida privada tornou-se o centro das investigações filosóficas. As principais correntes filosóficas desse período vão tratar da intimidade, da vida pessoal e interior do ser humano. Formulam-se, então, diversos modelos de conduta, artes de viver, filosofias de vida. É importante vocês terem em mente essa relação do enfraquecimento da democracia, né, durante o período do helenismo, em que as pessoas elas não podem mais participar ativamente, né, da vida, da decisão da polis, né, da cidade-estado, e elas vão, digamos assim, fazer uma filosofia que trata mais da questão quase que psicológica, digamos assim, de como encarar os problemas da vida, né? Sendo que daí psicológica é uma palavra psicológica, psicologia é uma palavra moderna, né? Não se aplica à antiguidade, mas vão fazer como diz aqui, vão tratar da intimidade, da vida pessoal e interior e não mais discutir questões referentes à vida pública, aquilo que diz respeito à sociedade num geral. Né? É por isso que tem muito a ver também com a questão da aceitação, daquilo que a fortuna traz para a sua vida, né? De encarar com serenidade a morte. Vamos continuar aqui. Parece que a principal preocupação dos filósofos era proporcionar às pessoas desorientadas e inseguras com a vida social alguma forma de paz de espírito, veja bem, de felicidade interior em meio às atribulações da época. Então, numa época de guerra, de instabilidade econômica, instabilidade financeira, comercial, foi produzida uma filosofia que ela tratava muito mais de fazer com que as pessoas refletissem sobre, como diz aqui, paz de espírito, a felicidade interior. Foi isso que a filosofia pôde dizer naquela época sobre o estado de coisas, não é?
Veja, e aqui cita o epicurismo, que foi a filosofia do Epicuro, que foi um outro filósofo. Um dos principais filósofos desse período, Epicuro, aconselhava que as pessoas se afastassem dos perigos e da intranquilidade da vida política e buscassem a felicidade em sua vida privada. Viva oculto era um de seus mandamentos. Entre as novas tendências desse período, destacaremos o epicurismo, o estoicismo, o pirronismo e o cinismo. Coloquei aqui esse trecho só para vocês verem esses nomes dessas escolas, mas a gente não vai estudar elas todas, tá? Apenas o epicurismo, que a gente estudou na aula passada, e hoje um pouco do cinismo. E aqui ao fundo, ó, você pode ver que eu coloquei imagens da ruínas, né, da Grécia Antiga, as construções da Antiguidade. Vamos acompanhar aqui. Para a escola filosófica grega, conhecida por estoicismo, a filosofia é uma arte, isto é, uma técnica cujo objetivo é ensinar como viver. A palavra estoicismo é de origem grega e deriva da palavra estoar, que significa pórtico ou galeria de colunas. Lembra que a gente viu essa imagem? Coloquei na aula passada. Isso é uma referência ao lugar onde os primeiros estoicos, os que seguiam o estoicismo, ministravam suas aulas. O primeiro filósofo estoico foi Zenão de Cítio. Zenão é o nome dele, né? E Cítio é a cidade onde ele vivia. O que o estoicismo nos ensina? Muitas lições. Para nós, agora, é importante saber que, para o estoicismo, todas as coisas têm uma natureza a qual necessariamente seguem. A nossa felicidade consiste em vivermos de acordo com a nossa natureza. E, para os estoicos, a natureza do ser humano é racional. Quando o ser humano vive conforme a razão, ele é feliz, ou seja, quem pensa vive melhor. Aí era uma das características da reflexão filosófica dos estoicos, não é? Lembra que eu falei do cosmos, da relação entre a interioridade e aquilo que é determinado pelo cosmos? Isso está presente na filosofia dos estoicos, não é? O estoicismo entende que o universo é algo ordenado e cheio de harmonia. Em outras palavras, tudo que existe é ligado por um objetivo e uma ordem, um destino, que os estoicos chamavam de logos. Logos, como eu falei também, gente, refere-se tanto a essa ordem, esse ordenamento, né, na realidade, no cosmos, quanto à nossa capacidade intelectual, a nossa racionalidade. Todas as coisas naturais seguem as leis desse logos. O logos tudo transpõe e ordena, cada coisa a seu modo. Por exemplo, a natureza dos animais é o instinto. No ser humano, além do instinto, há a razão, e é por ela que sua vida deve se ordenar. Essa lei natural da razão faz com que nos importemos com os outros, pois, se somos seres racionais, não podemos ser indiferentes àqueles que são iguais a nós. A vida sábia para o estoicismo é a vida racional. O verdadeiro sábio aceita a natureza tal como ela é, sem se revoltar, sem se deixar ficar angustiado por nada. Assim, o verdadeiro sábio se torna livre, tranquilo e forte, como o rochedo que enfrenta os embates das águas. Não é? Lembra que a gente leu trechos, né, escritos pelos filósofos, pelo Sêneca, pelo próprio Zenão. Foram 4 trechos, eu coloquei na aula passada que a gente leu. Lembra que eles falavam sobre não temer a morte, sobre não se deixar tomar pelas paixões, né, pelos sentimentos, de encarar a vida com serenidade, de não se preocupar com o amanhã, se o amanhã ainda não chegou, de viver o hoje, né? Tudo isso falando sobre o quê? Sobre ética, não é? No fundo é sobre ética, é como a gente deve viver, como a gente deve ah, aceitar os conflitos, como lidar de maneira racional, né? Prudente com os diversos problemas ali que eles enfrentavam
especificamente, né, naquele período histórico, lá na antiguidade. Deixa eu passar aqui. Olha só, a gente conclui então o estoicismo, não é? Coloquei aqui só para a gente revisar, e agora a gente vai ver o cinismo. Olha bem essa imagem aqui. Observaram? Como já vimos, a filosofia se faz presente em nossa vida por muitos caminhos. Um deles é a arte. Há muitas obras de arte que nos ajudam a compreender melhor o contexto do pensamento filosófico de determinada época. Por isso que eu coloquei aqui essa imagem, tá? Um exemplo disso é a obra clássica Diógenes, que é essa aqui do fundo, do francês Jean-Léon Gérôme, que traz em sua composição, importantes traços do cinismo, outra relevante escola filosófica do período helenístico, além do epicurismo, do pirronismo e do estoicismo, da qual dos fundadores foi Diógenes de Sinope. Ele viveu de 404 a 323 a.C. O que é que dizia o cinismo? Em que é que eles acreditavam? O que é que eles seguiam? Os cínicos acreditavam que para alcançar a felicidade não era necessário preocupar-se com a dor, o sofrimento, possuir bens materiais ou viver com luxo. Pensando dessa maneira, a felicidade poderia estar ao alcance de todos. Para eles, o verdadeiro sábio se contenta com pouquíssimo e é tranquilo. Diógenes de Sinope, por exemplo, vivia dentro de um barril, porque desprezava os excessos refinados da cultura da cidade, recomendando uma vida simples. Então fazia parte da filosofia deles, né? Não valorizarem a riqueza, ou os grandes políticos, ou as pessoas ditas importantes, né? Porque, na verdade, eles acreditavam que essas pessoas não sabiam lidar com o sofrimento, com a dor, não viviam uma vida bem vivida, não é? Então, eles faziam digamos, uma filosofia para viver de maneira mais simples, né? Porque acreditavam que essa simplicidade, esse desprendimento dos bens materiais é o que de fato trazia um entendimento sobre a virtude, não é? Como viver bem. E é por isso que o Diógenes, aqui no fundo, ele está dentro de um barril com os cachorros em volta dele. E a gente fica por aqui, tá, gente? Ó, e coloco aqui esse exercício de revisão para avaliação da unidade, que vai ser na terça-feira já. E vocês respondam a página 38, 39, 42, 43 e 45 do livro didático de vocês, certo? Dúvidas, me perguntem na nossa aula, no nosso chat no WhatsApp, ok? Até mais, gente.